É mais fácil depois. Tá bom. Muito bom. Começamos, Vitória? O que você Eu manda? acho que sim, nós estamos já bastante pessoas, né? Em 13 pessoas. É, Muito bom. Não sei, Vitória, você gostaria de fazer alguma colocação, vamos dizer, eu, eu, eu posso introduzir alguma coisa? Tá. Nós somos do Centro de Educação Transdisciplinar CETRANS. O Fernando é membro também do centro, a Mariana, a Vera e eu, o Chico. E nós proporcionamos, uma vez por mês, um encontro às quartas-feiras, esse é o primeiro do ano, deste ano de 2022, para a gente conversar um pouco sobre assuntos de interesse geral e principalmente que interessem as pessoas para que elas possam viver melhor, que elas possam compreender melhor a vida, que elas possam se relacionar melhor com os outros e com elas mesmas. E esses encontros, antes da pandemia, eles eram presenciais. A gente fazia isso uma vez por mês, tinha um tema, a gente escolhia um tema, a gente explorava esse tema durante 3 ou 4 encontros, uma vez por mês. Então, tinham 4 encontros ou 3 encontros de um mesmo tema. Esses encontros, se vocês tiverem curiosidade, no nosso site nós temos um resumo dos textos desses encontros. Por exemplo, teve Eros em Vivo, teve Ser Transdisciplinar, tem outros encontros também que estão lá, que nós fizemos durante 2017, 2018 e 2019 nós já não fizemos, nem 2020, né? E agora nós estamos retomando, agora ainda virtual, talvez nós vamos ter algum encontro presencial. A gente está pensando que acho que uma vez, pelo menos, nós vamos fazer um encontro presencial, para tratar de assuntos que talvez interessem vocês também. Então, é isso. Esse centro existe desde 1998, né? São muitos anos que a gente trabalha junto. O Fernando está conosco já há alguns anos, bastante anos já. Mariana também, Vera também, Chico também. E nós estamos aí, né? Estamos aí trabalhando para ver se conseguimos algum resultado aí para ajudar um pouco a humanidade. E nós mesmos, né? Porque quando a gente trabalha para os outros, a gente também trabalha a gente mesmo, né? Então, acho que isso é uma constatação que nós já fizemos. Quando a gente trabalha ajudando os outros, a gente se trabalha também, né? De qualquer maneira, a gente se melhora, a gente fica melhor, a gente se conhece e consegue se relacionar melhor. Então, acho que é isso. O tema da saúde é um tema interessante, que a gente também acha que o corpo é uma coisa que faz parte da vida e a transpiralidade pode ser algo que vise o intelecto, a razão, a emoção, os corpos diferentes, mas o corpo físico também está relacionado, né? Ele está a gente vive encarnado, então eu acho que o corpo tem uma relação com a vida e, então, de qualquer maneira, eu acho que ele faz parte, acho que a abordagem que o Fernando dá é uma abordagem integral, então acho que ajuda bastante a gente a compreender essa relação corpo, mente e espírito. Então, acho que isso é interessante para que a gente possa ir caminhando e se conhecendo melhor. Acho que é isso que eu queria falar. Obrigado, Vitória. Queria dizer que, primeiro, é uma grande satisfação estar aqui, né, nessa quarta-feira. Aproveito já, Vitória, para oferecer o nosso espaço florestal para um próximo encontro presencial, porque lá tem espaço de sobra. A Aldete, por exemplo, que está aqui conosco, esteve lá na sexta-feira passada, com o grupo da maturidade. Não sei se depois ela quiser, ela pode fazer algum comentário.
Então, é uma coisa que eu acho que a gente... Não sei, eu tenho uma visão de que a pandemia está aí justamente para nos intimar, não é mais convidar, nos intimar a fazer mudanças, né? Mudanças radicais na conduta da humanidade diante do planeta. E eu desde sempre, sou, antes de mais nada, um naturalista, né? Acabei me tornando médico, né? Alguns que me conhecem há mais tempo sabem que eu não fui fazer medicina para ser médico, eu fui fazer medicina para estudar peixe. Mas, porque eu já, desde a adolescência, eu estudava peixe, e daí frequentava lá a biologia da USP, e daí um belo dia, quando eu estava na fase de prestar vestibular, conversei com a professora Érica, que foi um anjo na minha vida, e ela falou assim, Fernando, biologia não adianta você prestar, porque biologia no Brasil só estuda invertebrados. Então, você vai ter que estudar ou veterinário ou medicina. Eu estava saindo da sala, ela falou assim, olha, eu acho que se você fizer medicina vai abrir mais porta para você. E eu segui o conselho, tanto é que a minha primeira opção no vestibular não foi USP, como era da maioria das pessoas, foi Escola Paulista de Medicina, porque tinha anatomia comparada. E, de fato, foi muito interessante, porque no primeiro ano de graduação de medicina, eu já dava aula de ictiologia no curso de anatomia comparada, porque já tinha estudado bastante peixe e tal, e o professor Eduardo Coteca Ribeiro, grande amigo até hoje, falou, olha, você sabe muito mais de peixe do que eu, então dá aula aí que vai ser melhor. E assim a gente montou um aquário na anatomia da Unifesp e por aí afora. Eu aprendi assim, essa relação de saúde e ambiente com os peixes, porque o peixe não faz concessões, né? Ou o ambiente atende às necessidades da vida dele, ou ele morre, simples assim. Né? E vamos dizer, na função de manter peixes vivos em cativeiro, aprendi muito sobre essa relação da vida e suas necessidades, que é um ponto de vista muito diferente da medicina convencional ocidental. Né? A medicina convencional ocidental, primeiro que não se ancora no princípio da vida, né? Ela se ancora no princípio da máquina humana disfuncional que precisa ser remediada. Tanto é que o método mais eficiente de você deixar médico mal-humorado... Bom, se bem que médico mal-humorado é quase que um pleonasmo, mas, enfim, deixar médico mal-humorado é você chegar diante dele, como aconteceu nos anos 60, 70, e falar, doutor, eu não estou bem. Isso, tá bom, não está bem? Dói onde? Porque se não tiver onde, o raciocínio médico não começa. O raciocínio médico começa a partir do momento que você dá um onde. Então, estômago. Bom, então, na minha cabeça de médico convencional, já abre lá uma cavinha. Então, ou é uma dispepsia, ou é uma gastrite, ou é uma úlcera, ou é um câncer. E aí eu vou fazer os exames necessários para fazer o diagnóstico diferencial. E assim é com todas as partes. Então, na época do milagre brasileiro, né, da expansão da fronteira agrícola, que se desmatou mais do que nunca, e ao desmatar o solo, principalmente o solo do Cerrado, era dizimado, né, porque o solo só permanece vivo se estiver coberto. Quando ele é descoberto, ele morre em poucos dias. É isso? Para mim, você ficou mudo um pouquinho. E continua mudo? Não. O que está me dizendo é que a conexão está instável. Deixa eu ver que rede que eu estou.
Não sei, eu tô numa rede que está com um monte de pauzinho. Então, acho que... Não sei. Ó, tá bem intenso. Ok. Posso mudar. Deixa eu ver, eu posso mudar para essa. Vamos ver se melhora. Conectar. Foi só um pouquinho, viu? A gente pode te avisar se falhar de novo. Quando o que aconteceu nesse período dos anos 60? Houve uma grande expansão da fronteira agrícola graças a uma agricultura artificial, uma agricultura que alimentava as plantas com NPK. Não sei se vocês sabem, mas na biodiversidade do solo, numa floresta, a quantidade de nutrientes, a diversidade de nutrientes decorrentes da biodiversidade chega a mais de 80 itens. Por exemplo, existem minhocas que vão até 10, 15 metros de profundidade roer o granito e subir de volta. Existe ouro nessa composição. Tanto é que vocês veem aí essas atrocidades que são feitas com a nossa Gaia em busca de minérios os mais variados. Então, esse alimento, esse vegetal produzido só com NPK, ele é microdesnutrido. E aí um dos princípios da ecologia médica é esse, de que o binômio saúde e doença, ele é ecológico. A doença é um fenômeno ecológico que acontece no indivíduo, seja ele uma planta, um animal, um ser humano, mas como reflexo de um processo sistêmico. Então, uma planta, uma samambaia, por exemplo, que está muito bonitinha num canto de uma sala e é mudada de lugar, o que acontece com ela? Ela atrai pulgões. Como é que ela faz isso? Ela faz isso, já que ela não tem perninha para voltar para o lugar onde ela estava, adoçando a sua seiva. Então, as pessoas curiosas que costumam experimentar brotinho de samambaia sabem que a samambaia saudável tem um broto amargo. E a samambaia estressada tem um broto doce. E isso não é por acaso, é justamente para atrair os pulgões, as formas aladas dos pulgões. Porque o pulgão vai interagir com a samambaia, como se fosse uma espécie de acupuntura, sugando, trazendo a vitalidade que está no cerne da samambaia para a folha nova. Se vocês repararem, o pulgão só fica na folha nova. Como que forjando uma nova folha para o novo ambiente. Então, aquilo que a gente chama de doença, chama de praga, na verdade é uma interação ecológica muito inteligente, que a gente muitas vezes não alcança. E isso acontece conosco também. E alcançar isso, primeiro, pressupõe uma visão de complexidade, de sistema, que a ciência convencional perdeu faz tempo. Aliás, perdeu basicamente desde a Inquisição. Que assim, ser sistêmico era perigoso, podia te levar à fogueira. Então, você tinha que ficar restrito à dimensão material dos fenômenos. E isso foi tão sério que os distúrbios de comportamento dos seres humanos só passaram a ser vistos de uma maneira mais ampla, que não fosse só o exorcismo, com Freud. A gente não está habituado a olhar para o Freud
do mesmo jeito que a gente olha para o Einstein, mas eles são meio, assim, igualmente pioneiros, né? Porque quando o Freud falou, olha, e olha que interessante, né? Ele precisou de uma doença mental com manifestação física, que era a histeria. E daí ele pôde, por meio da histeria, compreender a mente, né? Ou pelo menos abrir as portas para essa compreensão, e daí o Jung deu passos gigantescos, chegando até o espírito. Até hoje, a ciência convencional tem dificuldades com isso, e aí, novamente, a transdisciplinaridade, um ambiente acadêmico, digamos assim, rigoroso, mas que, como diz o Bassarabi, inclui o espírito, reconhece o espírito como uma dimensão do ser humano e da realidade. E, na verdade, a medicina não faz isso ainda de uma maneira explícita, por uma simples, um atraso acadêmico, né? Porque a física quântica já demonstrou o paraíso. Né? Física quântica, ao reconhecer o bóson de Higgs, evidenciou, né? Tornou evidente a partícula que constitui a maquete do mundo perfeito. Né? Aquilo que, por exemplo, na tradição cristã, em Chartres, você vê em cima de cada estátua, né? Todas as estátuas de Chartres têm uma cidadezinha em cima. Aquela cidadezinha é a Nova Jerusalém, né? Que nada mais é do que a maquete perfeita da realidade. Né? Que na época já era intuída, percebida, era uma realidade, mas não podia ser declarada explicitamente. Né? E hoje eu estou dizendo 2012, 2011, 2012, 2013, na verdade, foi na transição de 2012 para 2013, que se pôde evidenciar graças... Há quem diga que o CERN, né, esse acelerador de partículas que fica embaixo de 3 países na Europa, ele é uma obra da humanidade, assim, do porte das pirâmides, ainda que fique embaixo da terra. E graças a esse equipamento foi possível demonstrar a existência dessa partícula. E olha que interessante, esse projeto é um projeto multicêntrico, que contava com mais de 3.000 pesquisadores do mundo inteiro, liderados por uma mulher italiana, olha só que coisa avançada, né? E que eles, de comum acordo, entenderam que um bom nome para esse bóson de Higgs seria partícula de Deus. Olha que coisa interessante. Então, para alcançar essa compreensão toda, a gente precisa de uma atitude acadêmica transdisciplinar. E a atitude acadêmica convencional não alcança isso. Agora, não basta, no meu modo de ver, a gente teorizar isso. A gente precisa se beneficiar disso na nossa vida pessoal. E o CETRANS é pioneiro nisso. Bom, não sei, acho que né, Vitória? O CETRANS, durante anos, eu não sei se foi acho que foi em 18 que teve aquela série de encontros que a gente falava do ser disciplinar, de ser transdisciplinar, né? E que eu acho que nossa, é uma grande sacada, né? Que é uma coisa que, na academia, por exemplo, eu posso ser infectologista sem nunca ter tomado um antibiótico. Né? O que, no meu modo de ver, é um contrassenso. Né? Eu não posso ser um psicanalista sem nunca ter sido psicanalizado. Né? Eu não posso ser, por exemplo, um professor de meditação sem nunca ter meditado. Eu não posso ser um professor de natação sem nunca ter nadado.
Então, há alguns furos, no meu modo de ver, epistemológicos na ciência contemporânea, que geram resultados gravíssimos. Por exemplo, voltando àquilo que a gente falava do milagre econômico brasileiro, né, que a gente passou a comer plantas microdesnutridas e intoxicadas. Por que intoxicadas? Porque, uma vez microdesnutridas, elas ecologicamente atraíam os organismos da natureza para auxiliá-las. E o agrônomo chamava isso de praga e dá-lhe veneno. Então, o resultado final que chegava na nossa mesa, e não só na nossa mesa, mas no pasto, na ração dos frangos, dos porcos, etc., era um alimento microdesnutrido, né? Oriundo de NPK apenas, e, se não bastasse isso, ainda intoxicado. E daí, nos anos 70, mais ou menos, começou a chegar no consultório médico esse cara que falava, doutor, eu não estou bem. Mas dói onde? Não dói em lugar nenhum, não sei especificar, eu só não estou bem, não me sinto bem e tal. E para onde ia esse cara? Para o psiquiatra. Porque, assim, o médico do não onde é o psiquiatra. Né? E o que o psiquiatra fez nesses anos? Aumentou, eu não me lembro exatamente os dados, mas, assim, algo em torno de, sei, muitos por cento, não vou chutar o número, mas, assim, com certeza, mais do que 30%, 40%, foi um absurdo o aumento de prescrição de benzodiazepínico, de ansiolítico. Né? E daí, à medida que os anos foram passando, alguns pesquisadores começaram a falar, não, pera, mas esse cara não é que ele está... tem alguma coisa estranha. E daí que surgiu a ortomolecular, que começou a pesquisar o que tinha de diferente nesse cara que se sentia tão mal. E aí descobriu-se que esse cara era microdesnutrido e intoxicado. Né? Então, daí surgiu a aplicação do EDTA, né, que era para desintoxicar. Eu tive a oportunidade de ser um amigo muito próximo do Guilherme Deutsch, que foi o cara que introduziu a ortomolecular no Brasil. E o consultório dele, olha que interessante, esse é um pouco o tema que eu queria conversar conosco aqui hoje, essa noite. O Guilherme Deutsch, a clínica dele, que ficava ali a, sei lá, 10, 15 minutos de Congonhas, era frequentada basicamente pelo pessoal de Brasília, né? Que voava. Eu acompanhei isso várias vezes. O cara chegava de manhã, no primeiro voo de Brasília, ia para o consultório dele, sentava na poltrona, ligava o EDTA na veia, ficava cheirando pamonha, porque quando você põe EDTA na veia, você fica cheirando pamonha. Então, eu entrava dentro do consultório do Guilherme e falava, oh, pamonhas, 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 pamonhas de Piracicaba, porque era um cheiro de pamonha terrível. E o cara saía depois de algumas horas, ia para o aeroporto de novo, voltava para o Brasil e não mudava nada o estilo de vida dele. Continuava a se intoxicar exatamente do mesmo jeito. Mas olha que interessante. O cara que descobriu que as pessoas estavam microdesnutridas e intoxicadas, né, deveria ter batido em que porta? Porque ele foi bater na porta da farmácia, falou, né, como é habitual. Vamos remediar esse cara que está microdesnutrido. Mas não se perguntou, mas pera, se ele está microdesnutrido, tem alguma coisa errada acontecendo na produção do alimento. Né? Então, o que uma ciência sistêmica deveria ter feito é bater na porta da agricultura e falar, gente, ó, esse negócio que vocês estão fazendo aí não está dando certo, não. Ó, né? Ninguém está chegando aqui todo microdesnutrido e intoxicado. Então, precisa ser revisto esse modelo de produção de alimento. Né? Essa agricultura da morte, né, que mata tudo para produzir, não dá certo. E ainda, assim, não só matando o solo, como fazendo monocultura, porque não tem monocultura em lugar nenhum. Nem o Pampa, que é um lugar de pasto, esse pasto é de monocultura. Tanto é que
sei lá, final dos anos 90, por aí, saiu um livro muito interessante de um agrônomo, acho que gaúcho, se não me engano. Desculpa, eu não lembro o nome do autor, mas posso ver isso para vocês. E que era um livro que falava assim: alimente o seu pasto com o seu gado. Né? Não é alimente o gado com o pasto, é alimente o seu pasto com o seu gado. Né? E ele defendia o famoso pasto sujo, que quanto maior a diversidade do pasto, maior a riqueza da alimentação. E essa é a grande vantagem dos pampas. Os pampas, o bioma pampa é um bioma que existe para rebanhos. Né? E esse é um outro aspecto. Né? Quer dizer, a gente deveria comer aquilo que a natureza nos oferece. Né? O criador da igreja messiânica, né? que é o Meixo Sama, o Mukichi Okada, fala isso com todas as letras, que a gente deveria comer apenas o que a mãe natureza nos oferece. Então, nós que estamos aqui, né, estávamos num ambiente basicamente de Mata Atlântica, a gente devia comer, se for para comer proteína, a proteína que a Mata Atlântica oferece. Né? Que se for pensar em quadrúpedes, é cateto, é veado, é anta, né? Se for pensar em aves, sei lá, por exemplo, o pato, que é criado no mundo inteiro, é natural da nossa mata. É o Carina moscata, né? Que é um pato negro, que era negro e foi transformado em pato branco. Né? Então, esses patinhos amarelinhos, bonitinhos, que a gente, né, se habituou a chamar de pato doméstico, nasce do pato, cujo nome científico é Carina moscata, que vive solto. Lá, por exemplo, lá no Centro de Ecologia Médica Florescer, a gente ainda tem o privilégio de receber casais de Carina moscata selvagens. Né? Então, essa noção sistêmica que eu estou tentando trazer aqui, ela se perdeu na medicina convencional. Tanto é que o que um cara, uma visão de sistema, uma visão de complexidade, deveria fazer diante do vírus corona? Parar e falar, pera, da onde vem isso? Né? Da onde vem a gripe suína? Da onde vem a febre aviária? Da onde vem o SARS, lá do Oriente Médio? Então, nessa ordem, gripe suína vem das granjas de porcos que cometem verdadeiras atrocidades etológicas com os porcos. Né? Quem já viu porco, quem já viu a natureza do porco, sabe que aquilo é um absurdo. Assim, nenhum porco nasceu para passar por o que acontece nas granjas. Né? Eu tenho um porquinho de estimação que anda atrás de mim e tudo. Hoje, um funcionário estava comigo, falou que eu estava na floresta hoje, falei, olha lá, doutor, se raspando todo na lama. Por quê? Por que ele faz isso? Porque é sujeira? Não, primeiro que terra não é sujeira. E segundo, que ele está se revestindo, né? Ele tá se escovando. Né? E ele tendo essa oportunidade, não pega sarna, não pega parasitas, né? Como um elefante. Você jamais vai ver um elefante limpinho. Né? O elefante se reveste de terra. E olha que interessante. Se você for ler o Evangelho dos Essênios, Cristo curava com 3 pilares: jejum, banho de lama e respiração. Cadê o banho de lama? Sumiu o banho de lama porque a gente atribui à terra a qualidade de sujeira. Mas é uma atribuição, é um conceito, não tem nenhuma evidência disso.
A Terra é um elemento fantástico, complexo, maravilhoso, né? E a gente chama de sujo. E pior, né? Esses equívocos levam ao surgimento de uma hidroponia, né? Que apregoa ser um alimento limpo porque não tem terra. Só que, assim, existem descrições de intoxicação por nitrogênio, por amônia, de alface hidropônica. Porque uma alface hidropônica, ela não tem como se defender de um erro na confecção da cultura, da solução salina que a alimenta. Então, aquilo que parece ser extremamente saudável, intoxica. Tem vários casos de intoxicação por alface hidropônica. E isso não é nem noticiado e muito menos compreendido. Então, assim, como começo de conversa, a ideia era a gente entender que ser transdisciplinar, no meu modo de ver, antes de tudo e mais nada, é se reconhecer como natureza, né? E não interagente com a natureza. Não, nós somos natureza. Aliás, né, vou fazer uma enquete aqui, fora a Odete, que eu sei que... Não, a Odete e a Belinha, essas duas não podem... Ah, nem a Marta também. Marta também não pode responder isso. Mas, fora essas três, que eu sei que já sabe a resposta, quantos % de células humanas vocês acham que cada um de nós aqui tem? É para responder. Fernando, eu andei lendo sobre isso uns tempos atrás, é um tanto quanto assustador, né? Não, então não fala ainda, espera aí. Não vamos tirar o sabor da surpresa, espera aí. Fernando, não entrega a rapadura, né? Já que andou lendo, fica quietinho, cara. Né, meu? Assim não dá, né? Vamos fazer uma enquete aí. Porque quando eu faço essa pergunta num grupo, tem gente que indignadamente fala, 100%, óbvio. Eu não tenho ideia. Então, eu também não tenho ideia, mas deve ser muito pouco, porque todo o resto vem e vai o tempo todo. Isso, exatamente. Nesse bioma ambulante. Mutante, né? Então, nesse bioma ambulante aqui, tem 40% de células humanas. O resto, os outros 60%, são células de outras formas de vida. Bactérias, protozoários, vermes e assim por diante. E a grande maioria dessa biologia está nessa parte externa do corpo humano, que está dentro do corpo humano. Eu não sei se vocês já pensaram, esse tubo que começa aqui e termina no ânus é um tubo externo ao corpo humano, como aqui, né? Tanto é que essa pele aqui, ó, vira essa pele mais sensível aqui do lábio, vira mucosa, né? Vai indo, vai mudando de forma, né? Até chegar no ânus. Isso se repete no ânus. No ânus você tem uma pele como essa, tem um lábio, como o ânus propriamente dito, que é mais sensível e tudo, e depois vai se transformando no reto, no sigmoide, assim por diante. Então, agora vem a outra pergunta interessante. Se a gente esticasse como uma superfície, não esticar no sentido de um tubo, mas se a gente esticasse o intestino, não estou nem falando de estômago, etc. Se a gente esticasse o intestino, que área vocês acham que cobriria? Por exemplo, um quarto, um cômodo, o que vocês acham? Um campo de futebol.
Ou seja, quando eu tomo um gole de água, é como se eu jogasse essa água, esse copo, não um gole, um copo de água, num campo de futebol. Some. Some. Porque a parede intestinal, ela não só tem vilosidades, como microvilosidades. Então, se você esticar tudo isso, é um campo de futebol. E o mais interessante, esse campo de futebol inteirinho está coberto com biofilme. Está coberto com uma quantidade enorme de vida que serve de porta. Porque, assim, quem vai determinar o que a gente vai, o que vai entrar no meu sangue ou não, bom, em última instância, o fígado, mas antes de chegar no fígado, é essa hoje chamado biofilme. E eu me deparei com esse biofilme uma vez que, uma das primeiras vezes que eu estava fazendo jejum, que eu já estava uns 10 dias sem comer, sei lá, 8 dias sem comer, e, claro, não estava mais evacuando. Né? Ele estava comendo, não evacuava. E um belo dia, eu tenho uma evacuação abundante. Falei, nossa, meu espírito de porco resolveu se sair aqui, não sei como que aconteceu. E foi aí que eu descobri o que era o biofilme. Né? Daí, subitamente, o meu biofilme morreu, todo junto, e saiu. E aí eu pude ver um grande contingente desses 60% de células não humanas saindo de mim. E olha que interessante, a partir desse momento, eu tive a oportunidade de me reinventar, né? Porque dependendo do que eu comesse a partir daquele momento, eu recolonizaria, né, o meu intestino de uma maneira mais ou menos adequada. Então, para a gente... E hoje, um dos métodos, né, de terapêuticos que existe é você fazer uma lavagem intestinal de uma pessoa sã e injetar no intestino de uma pessoa doente, né, na tentativa de possibilitar que esse bioma se renove. Nem sempre funciona assim, porque, na verdade, o que vai determinar essa flora e fauna intestinal são os meus hábitos, né? São os meus desejos alimentares, aquilo que eu como ou deixo de comer. Então, só por essa breve conversa, a gente pode perceber como a nossa vida e a nossa saúde é natureza. Cada um de nós, a gente podia fazer uma campanha, né, de preserve o bioma Fernando Binhardi. É um bioma que está ameaçado de extinção, pode. Então, ou cada um de nós. Né? E a gente, muito arrogantemente, né, se distingue da natureza. A natureza é aquele negócio que está lá. Né? Eu atualmente coordeno o Comitê de Saúde e Natureza do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, e frequentemente a gente esbarra nesse negócio, que é uma maneira que nos ensinaram, né, de sermos distintos de. Né? Então, lá está a natureza e aqui estou eu, formoso ser humano. Não é verdade isso. E quanto mais eu cultivar essa ilusão, mais eu adoeço. Então, acho que o que motivou esse nosso encontro aqui, em particular no CETRANS, é que recentemente a gente teve uma assembleia e eu provoquei um pouco assim, como é que é olhar para a própria saúde do lugar de ser transdisciplinar.
Uma coisa claro que nesses anos todos de militância na transdisciplinaridade, a gente fez grandes amizades e nos tornamos próximos de muitas pessoas. E, por exemplo, uma pessoa que assim me marcou muito me marcou muito foi o Biratã D'Ambrosio, né? Um grande professor e ajudou muito na Unifesp, foi várias vezes lá. Daí me surpreendeu a maneira como tanto ele quanto a Maria José, a esposa dele, sucumbiram à medicina convencional. Então, um gênio da transdisciplinaridade não se deu a oportunidade de se beneficiar da transdisciplinaridade em si mesmo, na própria vida. E isso me entristece muitíssimo. Sendo bem sincero com vocês, vou falar nomes, mas pessoas conhecidas do CETRANS e tal, que eu vejo que, assim, na hora que a doença aperta, em vez da gente assim se valer das leis, né, dos valores transdisciplinares para recuperar a própria saúde, né, como faria um chinês diante da medicina chinesa, como fazem ainda hoje os indianos, né, com a sua medicina ayurvédica e assim por diante. Não. A gente passa a vida se dedicando de corpo e alma a essa atitude transdisciplinar, e na hora de recuperar a saúde, ou pelo menos se deparar com o tema da saúde, se curva a uma visão míope de uma medicina reduzida à dimensão material do ser humano. Então, assim, o começo da nossa conversa, assim, o que eu gostaria de provocar um pouco aqui entre nós é um pouco isso, assim, que fazemos nós, né? Principalmente o pessoal do CETRANS, que dedica a vida, né? Nossa, eu fiquei encantado com os resultados apresentados na Assembleia do CETRANS, acho que um mês e pouco atrás, por aí. Muita dedicação de corpo e alma. E daí, na hora que a gente tem a sua vida ameaçada, a gente não se beneficia do olhar transdisciplinar. Então, não sei o que vocês acham disso, queria ouvir um pouco vocês para a gente poder evoluir aqui no nosso diálogo. Fernando, eu posso falar alguma coisa? Eu acho que você ter essa visão sobre você mesmo em relação à saúde não é fácil. Eu acho que é um processo muito profundo, sabe? Você perceber que a doença, ela não vem, não sei explicar, a doença, ela não vem de uma coisa fora. A doença, ela vem de uma coisa dentro, entendeu? É de você que ela vem, entendeu? É uma resposta a alguma coisa que você está fazendo que não está certo, que não está boa. Você não está fazendo alguma coisa que você está gostando. Isso, você adoece. E quando você faz alguma coisa que você não está gostando, o seu espírito não está gostando, o seu corpo adoece. E você precisa ter uma compreensão sobre isso. Quando você não tem essa compreensão profunda do que isso significa, você vai correndo na farmácia, entendeu? Porque você acha que o remédio vai te salvar. E não é assim, mas isso é muito difícil para você conseguir ter essa compreensão, é muito difícil. Eu falo por mim, eu demorei, mas eu tive sorte, eu acho, eu tive graça. Eu acho que eu tive graça. Então, às vezes a primeira vez que eu fiquei doente, por exemplo, eu não sei por quê, eu tive alguém que me falou, Vitória, você procura a doutora Sônia, você tem que ir para a antroposofia.
Eu nem sabia o que era isso. Eu fui, eu acredito, eu não sei, parece que o anjo da guarda me fala, eu acredito, entendeu? Eu fui. Eu fiz esse tratamento e eu me curei. Eu me curei. Eu não tomei outra coisa. Então, toda vez que eu tenho alguma coisa, eu corro atrás disso, porque... Mas e essa última vez que eu tive alguma coisa, eu sei que eu vou ficar doente, eu percebo. Não está bom, isso não está bom, vou ficar doente. Eu já estou percebendo. E a pessoa conversa, é muita conversa, não é só tomar remédio, né? As coisas da antroposofia que você toma, você pinga, pinguinho, tudo é coisa de planta que você toma nessa hora, tudo, mas você conversa muito para entender o processo da sua doença. Por que você está doente? O que está acontecendo com você? Tem muita conversa na antroposofia. É mais conversa do que... Eu lembro que eu ia no doutor Alexandre e era uma conversa, porque a doutora Sônia falou assim para mim, Vitória, eu não sou mais antroposófica, porque não é todo mundo que se cura com antroposofia. Porque é uma compreensão muito... A pessoa tem que ter uma compreensão muito grande daquela coisa que se chama doença. E eu, na minha clínica, pouquíssimas pessoas que saram com antroposofia. Então, agora eu tenho um outro médico que é antroposófico. Mas é muita conversa. É escrever. Ele manda eu escrever, entendeu? Não é só falar, você tem que escrever sobre o processo. Então, mas isso é pouca gente que consegue isso. Não é todo mundo. É muito difícil, eu acho. É uma graça. Eu acho que é uma graça que a gente recebeu, eu acho. É o que eu recebi, pelo menos. De ter essa abertura de conseguir fazer isso, entendeu? Porque dá trabalho, viu? Sobre você mesmo. Quando eu fiz a formação de biógrafo, a minha vida de médico mudou totalmente, porque é um privilégio, né, você conhecer as leis biográficas e poder olhar para uma pessoa que te procura com um mal, uma dor, uma doença, num determinado momento da vida, e daí você poder ajudá-la a ver que está tudo certo. Né? Que, assim, ter câncer nos 37 anos, se você olhar bem o que está acontecendo nos seus 37 anos, ou nos seus 28, ou nos seus 56, ou nos 55, né? Só que, assim, é muito legal você saber o que se espera nesse ano da vida, né? E daí você fala assim, daí você faz a pergunta, como está no mito do Santo Graal, né? Você precisa fazer a pergunta certa na hora certa, né? Então, se você tiver esse referencial que é transcendente, que é arquetípico, você ajuda. Essa era a minha única convicção quando eu me formei. Eu tive um conflito terrível quando eu me formei, porque vocês imaginem, eu não podia passar na porta do pronto-socorro que eu vomitava. Então, assim, como é que eu ia fazer residência, né, vomitando o tempo todo? Não dava. Né? E daí não fui fazer residência convencional, tive o privilégio de fazer residência em homeopatia, num hospital homeopático, e, ao mesmo tempo, fui fazer psicodrama, porque eu achava que a única função do médico era auxiliar o paciente a ouvir a mensagem que a doença queria lhe transmitir. Isso era muito claro para mim, só que eu não tinha ninguém para conversar sobre isso. Não tinha uma escola que eu pudesse lá, me ensina como é que faz isso. Não tinha. Né? Tive que ir descobrindo por conta própria. E foi muito legal, tem sido muito legal até hoje. Então, hoje, com esse saber das leis biográficas, nossa, é uma maravilha, porque você consegue fazer a pergunta certa na hora certa. Então, é um privilégio. Então, de novo, isso só é possível de ser compreendido à luz da transdisciplinaridade. A ciência convencional não tem recursos, não tem epistemologia para alcançar isso.
Então, né, quando na Assembleia eu fiz essa provocação, era um pouco isso. Por que que nós, né, no mínimo, né, nós do CETRANS, né, não nos abrimos para experiências do ser transdisciplinar, né, a partir da própria saúde, a partir do estilo de vida, a partir, enfim, tudo isso, né? Então, acho um privilégio a gente estar podendo ter essa noite aqui para abrir esse diálogo sobre esse tema. E, na verdade, eu queria ouvir mais vocês do que falar, né? Claro que tenho que me expor aqui para a gente começar a conversa, mas... Eu acho, Fernando... Levantada aqui. Fala, Mariana. Fala, Mariana. Tem duas pessoas de mão levantada. A Suzana, que está aqui de mão levantada faz um certo tempo, eu e a Belinha. Isso. Belinha. Então, Belinha, você quer começar? Daí a Suzana, depois eu. Eu posso falar, o meu é bem rápido. Fernando, eu acho que essa saúde transdisciplinar, eu fui ouvir pela primeira vez com você, nos ciclos de palestras do ano passado. Eu não conhecia essa matéria, esse jeito de viver e de ter uma saúde melhor através da natureza, né? Então, por isso que ela, eu acho maravilhosa, mas ela não é adotada, pelo menos assim, para mim, ainda, porque não tinha conhecimento, não estava habituada com uma tradição de comer o que tem, entendeu? Vai no mercado, compra, cozinha e come. Não tinha essa pesquisa, essa sabedoria, né, de ver o que é bom, o que não é, o que vem direto, o que a natureza me dá, e vou integrar com ela. Eu só tenho a dizer isso, eu acho que é por isso que ainda não está tão no meio de nós essa sua proposta. Acho maravilhosa. Obrigado, Pronto. Belinha. De nada. Suzana, você fala agora? Posso. Fernando, eu adorei a tua exposição, porque você está levando para a saúde assim, eu trabalho, vocês não me conhecem, eu trabalho com conservação de natureza, tem uns 35, 40 anos da minha vida. E aí é a conservação da biodiversidade brasileira. Assim, eu sou movida por isso. Eu adoraria que todo mundo acordasse um dia maravilhado com o que o Brasil tem a nos oferecer, que são esses biomas, 5, 6 biomas que a gente tem, cada um com milhões de ecossistemas e assim por diante. Tem uma coisa, Fernando, que eu vejo assim, na minha trajetória, as pessoas não veem causa e efeito, isso em nada. Então, assim, quando desliza a montanha de Petrópolis em cima das pessoas, foi chuva demais. Nunca foi desmatamento, ocupação desordenada, enfim, o cuidado que tinha que ter sido feito para restaurar os topos de morro e assim por diante. Então, esse é um ponto, né? Agora, eu também tenho uma pergunta para você. Por exemplo, eu perdi uma pessoa da família muito por desequilíbrio emocional. Ela teve uma culpa fenomenal por conta de um evento familiar e pegou um câncer. Ela em um ano, ela estava com um câncer pavoroso. Para mim, está intimamente ligado. Eu também não sou médica para dizer, mas parecia uma coisa decorrente da outra, né? Mas a gente, só para assim, terminar, a nossa vida não é só na saúde. Era isso que eu fiquei fascinada que você trouxe para a saúde. Eu tento ser o mais sadio possível. Sou vegetariana há 30 anos, porque eu não quero compactuar com morte de bicho e assim por diante. Mas isso é uma escolha minha e tento ser sadio. Mas esse distanciamento da natureza ele vem milenar, né? A gente domina a natureza, aí vem de Bacon, Maquiavel, lá, e a gente acostumou, a gente usa a natureza de forma insustentável em todos os sentidos. Então, a gente já está, essa história da monocultura, está em tudo, é um empobrecimento. Na hora que você tira uma floresta amazônica para botar soja para gado, é o maior empobrecimento do mundo, né? A gente está destruindo uma coisa que é nossa. E é isso, assim, eu acho que a gente tinha que ser reeducado. Olha, desde o início, sabe?
educação para celebrar a vida que está dentro da gente, fora da gente, e a gente comungando com tudo isso. Então, era mais isso. Mais uma reflexão. Suzana, só para não perder, Suzana, eu te agradeço, né, primeiro a sua presença, a sua colocação aqui, e talvez você possa, né, o IP, né, a Suzana é fundadora, diretora do IP, e então, assim, talvez o IP possa passar a reconhecer a existência não de 5, 6 biomas no Brasil, mas de 250 milhões de biomas, né, ambulantes, né, com as suas próprias características, né? E assim, reconhecer como se formam esses biomas, né? A origem de todos nós, seres humanos, é a partir de um espírito, né? Um espírito que, na liberdade do campo espiritual, abraçou um destino, né? E esse destino nos atraiu para uma determinada mulher que, no momento em que encontrou um determinado homem, ou até mesmo o espermatozoide do banco de esperma, criou um campo favorável à incorporação desse espírito. E aí surge a alma, né? E aí surge a alma que hoje, em biologia e em embriologia, é reconhecida como um campo informacional que dobra as proteínas. Então, assim, a ciência, ainda que nascida do reduto da matéria, não teve outra saída a não ser se expandir para a imaterialidade. Então, eu acho que quando a gente dispõe de uma atitude transdisciplinar, né, que nos permite reconhecer a existência de várias dimensões de realidade, que nos permite, por meio da lei do terceiro incluído, lidar com todas as nuances dessas várias dimensões, porque uma das coisas que eu acho muito legal é que a transdisciplinaridade tem um caráter operacional. A lei do terceiro incluído é uma lei que nos possibilita operar. Por exemplo, se eu tenho um problema na dimensão vital, eu ancorado na transdisciplinaridade, reconhecendo as várias dimensões, eu sei que não adianta, por exemplo, eu estou empachado porque comi uma feijoada. Não adianta eu comer uma segunda feijoada, né? Eu tenho que fazer algo que seja na dimensão acima, como Einstein falava, eu jamais vou resolver uma situação no mesmo nível onde ela está ocorrendo. Então, eu tenho que ir para a dimensão vital. Então, eu sabendo que eu tenho que ir para a dimensão vital, eu vou fazer uma caminhada, eu vou dormir, eu vou aquecer o abdômen. Então, eu vou tomar medidas que são da dimensão vital. E se eu estou tendo insônia, não adianta eu ficar tomando remédios para apagar, porque o que o medicamento faz é fazer com que eu passe a noite desacordado, mas não que eu tenha uma noite de sono reparador. Então, a única coisa que corrói o sono reparador é a mente, né? Então, eu preciso ter essa capacidade de reconhecer isso. E, ao reconhecer isso, eu tenho uma sabedoria de focar na minha mente para mudar isso. Por exemplo, você falou de hábito alimentar, né, de uma opção sua de não comer bicho,
Mas olha que interessante, no ensaio clínico que a gente fez com 140 idosos de São Mateus, que eram basicamente ou nordestinos de origem, ou descendentes de nordestinos, onde a carne vermelha é muito valorizada, inclusive a carne vermelha fresca, né? Não é nem para pôr no refrigerador, tem que comer fresca. Essas pessoas, por meditarem, por terem aprendido a meditar, mudaram o seu hábito alimentar. E chegavam para mim falando, doutor, será que eu não vou ficar fraca agora? Porque eu não aguento mais comer carne vermelha. Olha que interessante. Então, eu atuei no nível supramental por meio da meditação e obtive um efeito no nível metabólico na escolha do alimento. Então, eu só consigo compreender e operar isso se eu tiver como apoio a transdisciplinaridade. A visão convencional não me dá essa possibilidade. Eu não sei, Vitória, tem como eu apresentar um slide? Você me habilita? Tem. Porque daí, se eu puder, deixa eu ver aqui, ó, se eu puder já share um screen aqui, acho que isso vai facilitar um pouco o nosso entendimento. Pronto, lá vou eu. Está aqui, pipi, popó, está aqui. Estão vendo aí, ó, um esquema. Esse esquema é o modelo multidimensional de ser humano proposto pelo Amit Goswami. E olha só isso que eu estava falando, né? Então, eu tenho aqui a dimensão física, que é local, então, ela é diferente, né? Então, por exemplo, o fígado fica num lugar, o estômago fica no outro, o intestino, tal, ela é local. Daí eu passo aqui para uma dimensão metabólica, que já começa a ser não local, é um fluido, né? E como eu dizia agora há pouco, né, a ciência biológica, médica, materialista, teve que ceder espaço. Então, hoje não se fala mais num sistema nervoso, em outro sistema chamado endócrino, em outro sistema chamado imunológico. Se fala num único sistema que é psico, né? Psico, aqui. Cadê? Ó, psico, neuro, imunoendócrino. Ou seja, a ciência materialista reconhece que cada pensamento meu gera um impulso nervoso, gera uma resposta imunológica, gera uma secreção hormonal. Então, fica claro que, dependendo do que eu penso, eu faço ou não faço câncer. Né? Então, é claro que tem fatores que podem estar cooperantes. Mas e a genética? A genética hoje, na melhor das hipóteses, colabora com 10% a 15%, estourando 20%. Porque, por exemplo, essa sala aqui onde eu estou, ela tem genética para luz elétrica, mas alguém precisa ligar o interruptor, senão eu estaria no escuro. Então, a genética é uma propensão. E é muito interessante que a gente, por exemplo, reconhecendo que somos seres multidimensionais, que cada dimensão tem as suas necessidades, e que essas necessidades clamam por realização, né? Eu posso me tornar responsável por atender às necessidades das minhas várias dimensões, mas para isso eu preciso reconhecê-las em primeiro lugar. Acho que eu queria passar a palavra aí, não sei, acho que é a Mariana, né? A Mariana... Por favor, Mariana. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos te ouvindo. Eu fiquei muito comovida com essa data do 2005, Vila Velha, Vitória, porque foi ali que eu conheci meu marido, que é cirurgião transdisciplinar, e o nosso padrinho de casamento foi o Biratã D'Ambrosio.
Então, nós temos... um privilégio. Foi o padrinho do Patrick, na realidade. Infelizmente, meu marido está sofrendo de um câncer agressivo há 8 anos, já com metástases desde o início e com cuidados paliativos desde o início. E é claro que eu, como companheira, tenho sido influenciada pela situação. E foi graças a Maria de Mello que eu me tornei professora de yoga. E nós tivemos um tratamento do câncer totalmente tradicional, com hormonioterapia, como é câncer da próstata, radioterapia. E hoje nós estamos numa situação de final de vida, com muita osteoporose, muita dor. E o tempo todo, Fernando, eu meditei com Tati e convivi com o sistema de saúde tradicional, trazendo aporte de uma visão não dual da pessoa humana, né? Porque a medicina ela tem essa visão dual. Ele é um objeto dos médicos, né? E o médico é sujeito desse objeto que ele precisa tratar. E trazendo a visão da yoga ou do yoga, a gente traz uma visão mais não dual, quer dizer, somos todos sujeitos aí, somos todos pessoas, somos todos dignos, e todo mundo é ser mente e corpo, né? Existe toda essa dimensão no yoga, né? E atualmente, faz uma semana, o Patrick está sem dor, graças ao fentanil e a dose certa de fentanil. E a partir daí, isso faz 3 anos que nós estamos em fim de vida, em cuidado paliativo, com uma situação muito grave. E a partir daí a meditação funcionou e ele parou a confusão mental que ele estava 2 anos e meio. Que maravilha. E então eu não sei de onde vem o milagre, se é a questão da dor que parou ou se é o efeito da medicação, da meditação, medicação, que fez com que ele se sentisse bem, calmo, né? E sem confusões, porque essa medicação ela dá muita confusão, muita alteração mental, né? Um opioide. E hoje eu penso assim, eu ouvi com muito carinho que tem 3 médicos, né? O jejum, o barro, a água e a terra, né? E você falou também da respiração. E eu não tenho como levar barro para a clínica onde ele está, mas eu acho que eu posso trabalhar com água. Mas você pode trabalhar com argila. Com argila. E outra coisa, não sei se o que eu vou falar vai... Enfim, todos nós, sem exceção, viu, Suzana, esses 2 milhões, esses 200 milhões de biomas, têm no âmago do seu ser uma paz inabalável. E acho que o grande segredo é a gente reencontrar essa paz inabalável a cada dia, a cada instante, a cada dor. E eu estou te falando com experiência, eu não estou falando como médico, eu estou falando como ser que sofre dores. Já tive dores imobilizantes. Uhum. E hoje, outro dia até estava descendo a escada do metrô sorrindo. Falei, não é que eu voltei a ser ágil, olha só,
que eu olhava aquela molecada descendo a escada, né? Em um segundo, né? E o trem lá, né? Querendo partir e tal. E agora eu voltei como? Assim, é esse milagre. É esse milagre, porque quando você acessa essa paz, ela faz milagre, né? Ninguém entendeu como é que uma pessoa que estava confusa, que estava declarada com transtorno cognitivo maior, de repente voltou, está calmo, está tranquilo. Você sabe que nesse ensaio clínico que a gente fez lá em São Mateus, um dos instrumentos que eu usei foi o Mini Mental, né? Chama mini exame do estado mental. Que uma das coisas um dos quesitos é você desenhar 2 pentágonos entrelaçados, e que quanto menor for a sua habilidade cognitiva, menor a chance de você fazer esses desenhos. E eu tive uma situação muito interessante. Ele está querendo participar com a gente, né? Não, é que ela fica brava com os filhotinhos dela, que eles fazem coisas erradas, ela não gosta. Mas então essa situação lá em São Mateus foi surpreendente, porque essas pessoas começaram a pesquisa não conseguindo fazer esse desenho. E ao final de 3, 4 meses de 2 meditações diárias de 20 minutos, elas estavam fazendo os desenhos. Então, assim, quando você se reconecta à fonte, quando você se reconecta ao como é que eu posso dizer, à planta original, né, do seu ser, você recupera funções, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu não sei para onde a gente vai, Fernando, se ele vai descansar, afinal, né? Depois de 8 anos de cuidados paliativos, ele está numa grande paz, sem dor, mas com altas doses de medicação, né? Quer dizer, ele pode estar se preparando para nos deixar, ou se vai haver uma remissão, né? Eu estou como num momento de bifurcação. Eu vou falar o óbvio, né? Só Deus sabe. Agora, fica uma sugestão, não sei, provavelmente alguém já deve ter mencionado. Esse quadro que você está compartilhando comigo, principalmente com o uso de opioides, pode sofrer uma melhora muito grande com uma abordagem por cannabis medicinal, assim, bem... Mas é tarde demais, porque ele já está nisso há muitos anos, e como... Porque, veja, o que você está me dizendo, bom, eu acho que não é esse espaço aqui para a gente... depois a gente conversa. Mas, de qualquer forma, veja, quando você me fala que ele está tendo em particular, essas mudanças são uma evidência de que o sistema endocannabinoide está atuando. O que é isso? É o sistema endógeno que responde a cannabis, por isso que chama endocannabinoide, cannabinoide, parecido com cannabis. Então, para ele estar tendo essa resposta, significa que, vamos dizer, as substâncias liberadas internamente voltaram a atuar. E com isso elas estão possibilitando esse quadro que você está trazendo.
Está Então, todo mundo surpreso, quer dizer, a gente praticou yoga durante 8 anos e, de repente, apareceu uma grande paz, né? Então... Então é possível, eu acho que... E ele era muito arredio, porque era um cirurgião convencional, né? Eu vou deixar a palavra aos amigos, tá? Tá bom, estou ao seu dispor. Se você quiser conversar mais, conversamos depois. Ah, tá depois a gente faz uma troca de Skype. Tá bom, querida. Vai ser muito Marta, bom. pode falar, Marta, você agora. Aqui, Marta. Olá, Vou querida. começar... Como vai, doutor Fernando? Obrigada por tudo, mais uma vez. Começar de trás para frente com a Mariana. Fiz uma pós-graduação de cuidados paliativos e só te recomendo o livro que é a sua cara. Te parabenizo pela paz que você tem no momento difícil e, se você tiver um tempinho, leia Uma Questão de Vida ou Morte, escrito por um casal de doutores de Stanford. Estou anotando aqui, estou anotando. Uma Questão de Vida ou Morte. Vida e Morte. De Vida e Morte. Que ensina justamente isso, que a vida é morte, que a morte é vida, mas que a gente está linkado com o superior e, no fim, acaba só sendo uma mudança de fase, que é difícil para quem fica, às vezes é difícil para quem vai, e junto com o link do Dr. Fernando, que a gente precisa encarar com naturalidade e morrer sem passar vergonha. Acho que teu companheiro está indo bem nesse caminho, mas só Deus sabe. Não tem problema, a gente é humano e é sempre digno, qualquer que seja a situação que a gente se encontre, né? Não, mas você está de parabéns, nem sempre a gente é tão digno, você está, pelo menos, parecendo natural. Também estou às ordens para um abraço, mas... tá bom, Marta, muito obrigada e vamos trocar assim, que eu tô lançando um livro, Yoga e Cuidados Paliativos, dia 12 de abril, aqui em Montreal, eu estou no Canadá. Ixi, mas que pena que não dá para ir aí, porque eu queria um autógrafo pessoalmente. Mas você sabe que eu estudei com um filósofo chamado Conan, que diz que nós somos sempre dignos, inclusive dignos de ser enterrados, porque nós somos humanos. Então, eu vi meu marido em situações muito indignas, mas eu sempre falei para ele, você está digno, porque você é humano, né? Porque a pessoa se estigmatiza em certas situações no paliativo, não é? Sim, mas no paliativo você devolve o amor, o respeito e a dignidade para quem está rompendo o novo tubinho, né? Então, é muito valioso o que você está fazendo. Pode ser que ele sobreviva a você, mas você está no caminho certo. Parabéns. Exatamente, ele pode me sobreviver, é isso mesmo. Que Deus te abençoe. Amém. Que abençoe também a Belinha, que eu estava com saudades, falou bonito. Queria contar para o resto dos coleguinhas desta noite que essas conversas tão ricas, a gente aprendeu a entender transdisciplinaridade, ecologia médica e umas cositas mais com o Dr. Fernando nos nossos diálogos. E, resumindo um pouco, Odete está aí para... Acho que para confirmar, duvido que ela retruque meu comentário, mas tem nos ensinado muito sobre qualidade de vida, saúde e espiritualidade. E acho que isso simplifica os tantos campos que ele enumera, que eu já aprendi, mas não vou repetir. E recomendo para quem está aqui ouvir um pouquinho mais do Dr. Fernando, que tem ensinado a desconstruir coisas obsoletas, cada um por si, e construir uma vida nova que voltar para trás um pouco, mais respeito para tudo,
Muchas gracias, buenas noches, cambio e desligo. Marta, um beijo grande também, saudades. Mais alguém vai querer falar alguma coisa? Fernando, tira a sua tela. Manda um coração para você, Marta. Pronto. Alguém mais? Marcelo vai querer falar? Sim, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Alô. Está dando interferência. Será que é do seu? Está dando bastante interferência. Não vai pegar o acrílico? Liga a sua câmera, Marcelo, será que dá? Dele a respeito. Posso falar? Está dando para ouvir? Sim. Tá dando. Então, eu sou profissional de educação desde 1990, nem a regulamentação da profissão ainda, na época. Não, talvez se você desligar o vídeo, talvez melhore. O meu está desligado. Se você desligar o vídeo, a sua máquina vai consumir menos. O Marcelo, você está falando de computador ou de celular? Está ouvindo, Fernando? Oi, Marcelo. Estou de telefone. Mais 5 minutinhos. Então fala no microfone do celular, que quem sabe ajude. Se você tiver, sabe, você fala aqui assim, ó, daí ajuda a clarear o som. O gatinho sempre falando. A respeito da sua fala, assim, comungo bastante em relação à questão de sermos e as diversas possibilidades dessa relação com a natureza, né? E nós temos, na essência, o movimento, né, dentro da nossa natureza também. E eu gostaria de saber como o senhor vê aí a questão da necessidade, né, dentro desse aspecto vital, né, de nós mantermos algum nível de movimentação para que não viéssemos nos tornar sedentários e acometidos por doenças hipocinéticas. Então, Marcelo, você deve ter já ouvido falar que a escola de Harvard, a Escola de Medicina de Harvard, a questão de uns 10 anos, adotou a terminologia medicina do estilo de vida, que se ancora em 3 pilares. O pilar da atividade física, o pilar da revisão alimentar e o pilar do manejo do estresse. Então, assim, a atividade física é uma necessidade humana mesmo, né? E que muitas vezes a gente cria padrões de crença de não dar vazão a essa necessidade. E, por outro lado, a gente vê exageros, né? Eu vejo muitas pessoas literalmente se lesando por conta de exageros na prática. Olha, tem algum microfone aberto aí que está interferindo. Então, é muito importante. E sugiro, né, por exemplo, existe uma ginástica proposta por Butmer, que é um
um discípulo de Steiner, que é muito interessante, é um jeito de fazer o corpo se mover, massageando a alma. E é muito interessante. Então, as pessoas que não têm assim, tanta facilidade com o movimento, eu sugiro que elas conheçam essa modalidade, porque faz uma grande diferença. Pode repetir, Fernando, o nome, por favor? É ginástica Butmer, B-O-T-H-M-E-R, se eu não cometi algum erro. Mas se você colocar isso... Butmer. Butmer, né? É. É com B, né? E tem uma pessoa chamada Lidiane, que é uma educadora física, que ao longo desses 20 anos a gente construiu um time de profissionais de saúde transdisciplinar, que sabem jogar o jogo da transdisciplinaridade e com isso ter bons resultados. E a Lidiane faz parte dessa nossa equipe e é uma educadora física que oferece essa modalidade, mesmo virtualmente, e com resultados muito interessantes. Legal, né? Vamos ver aqui. Quem mais? Oi, Maria, que bom que você está aqui. Mais alguém gostaria? Oi, Adeli, tudo bom? Oi, Deli. Falou com você. Tudo bom, Adeli? Não sei se você está ouvindo. Tudo bom? Então, gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Talvez valesse a pena dar um exemplo prático, né? Por exemplo, se a gente pegar uma doença crônica tão frequente hoje em dia, que é a hipertensão arterial, do ponto de vista da medicina convencional, ela é compreendida de forma limitada, porque é tida como uma doença sem causa conhecida, né? Por isso que ela é chamada de hipertensão arterial sistêmica, porque acontece no corpo todo. Essencial, porque esse essencial quer dizer que ela não tem causa conhecida. E é tratada de maneira hidráulica, né? Ou você tira volume, ou você aumenta o continente, né? E daí, quando você aplica a lente transdisciplinar para olhar para essa doença crônica, a primeira coisa que você reconhece, a gente fez isso com 40 executivos de uma grande empresa, todos hipertensos, a gente observava que todos eles estavam desconectados da sua dimensão espiritual, do seu propósito essencial de vida. Isso foi um lugar comum com todos eles. E quando isso acontece, a dimensão mental, como vocês lembram naquele modelo que eu acabei de apresentar, ela fica à deriva, ela não tem hierarquia. E essa dimensão mental sem controle, ela se torna preocupada, né? Eles viviam a vida toda ansiando pela meta de venda, pelo carro do próximo ano, pelo bônus que um dia vai chegar e assim por diante. E daí, essa atitude mental modela o corpo, fazendo com que ele se anteriorize em relação ao eixo da gravidade. Se você sentar numa praça, por exemplo, sei lá, num parque como o Ibirapuera e ficar, sei lá, precisa muito tempo, uns 15 minutos observando as pessoas, você vai ver pessoas correndo, às vezes, ou andando no eixo, mas a grande maioria se projetando para frente. Então, ou correndo, ou andando, projetadas para frente. E isso é
é uma manifestação dessa mente pré-ocupada, que se ocupa do futuro, né, no corpo físico, gerando, inclusive, a perda das pausas respiratórias. Que nós nascemos, como todo bebê, para respirar, né? Você inspira, a barriguinha enche, pausa, expira, a barriguinha murcha, pausa. E assim deveríamos respirar a vida inteira. Por uma série de motivos, a gente vai perdendo, né? A gente pode perder essa respiração em 4 fases. E daí, quando isso acontece, eu perco junto o sono reparador. Então, se eu não tenho um sono reparador, como o próprio nome está dizendo, é reparador, o meu metabolismo não é reparado. E não sendo reparado, ele acumula substâncias. No caso da hipertensão arterial, a homocisteína em particular. Então, esse terreno metabólico poluído por homocisteína possibilita a emergência, a expressão da doença cardiovascular, em particular da hipertensão arterial. Então, do ponto de vista da transdisciplinaridade, tratar hipertensão arterial é reconectar esse indivíduo ao seu propósito de vida, né? À sua dimensão espiritual. E isso, no ensaio clínico que a gente fez lá com 140 idosos, se mostrou absolutamente verdadeiro. Quer dizer, o idoso que aprende a meditar se reconecta com o seu propósito de vida, muda de atitude mental, volta a ficar, desculpem, volta a ficar no eixo, volta a ter pausas respiratórias, volta a ter sono reparador, limpa o metabolismo e deixa de ser hipertenso. Então, esse é um exemplo de como uma atitude transdisciplinar que inspira as ações de uma equipe de saúde faz toda a diferença. Não sei se o exemplo foi feliz ou não, mas eu quis ver se tornava a coisa um pouco mais clara. Se alguém tiver, né, quiser esclarecer alguma coisa em relação a isso. Você pode passar para o nosso grupo aquela pessoa que você falou que faz exercício, eu acho que pela internet, né? Você já conhece, Belinha, é a Lidiane, que tá? Mas eu não tenho o contato dela. Eu te passo, não tem problema. Te passo. Porque ela dá uns exercícios que você falou que são bons, né, para a saúde em geral. E em particular, exercícios que você, com a movimentação física, mobiliza, transforma a sua alma. Porque, por exemplo, são exercícios focados no pensar, sentir, querer. Ah, tá. Né? Então, por exemplo, na medida que você faz uma série e tem dificuldade, você reconhece como uma dessas funções não está tão fluente como as outras. E daí você tem como ir se equilibrando. É muito interessante. Eu gosto muito disso. Você passa para mim, então? Obrigada. Então, acho que a gente pode ir encerrando, né, gente? Já são 20h42, acho que está na hora. Não sei, alguém quer dar uma encerrada, Fernando? Você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria me colocar à disposição, se alguém, sei lá, se sentiu motivado a aprofundar isso, a gente está à disposição. E, em particular, em relação ao CETRANS, eu fico à disposição para a gente criar vamos dizer, um núcleo, não sei, uma oportunidade de pessoas que se propõem a ser transdisciplinares possam também sê-lo no universo do resgate da saúde, do bem-estar, etc. Então, esse é nosso convite, né? Eu me coloco à disposição para isso. Obrigada. Olha, fala. Eu ia falar, mas está caindo um temporal imenso aqui. O nosso telhado é metálico e faz muito barulho. Mas eu vou agradecer ao Fernando. Viu, Fernando? Eu já ouvi muito sobre a questão da gente comer carne e, na realidade, está comendo floresta queimada, né? Eu estou morando no interior do Paraná. Ih, Chico, você congelou.
Você congelou, Chico? Acho que é a tempestade. É. É a tempestade. Depois eu mando uma mensagem para o Chico. Manda uma mensagem para ele, que acho que caiu. Então, a todos que estão aqui conosco hoje, muito obrigada. Toda última quarta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai ter um encontro, então vocês estão convidados, vocês vão receber o convite. Então, a gente espera que a gente se encontre novamente aqui nesse mesmo bate-canal. Boa noite. Obrigada. Muito obrigado. Namastê. Fica o convite constando em ata aqui, formal do CETANS, para a gente fazer um encontro lá na floresta, tá? Isso, Oba! isso. Oba, eu venho do Canadá. Opa, que legal! Muito bom. Bom, gente. Obrigado. Uma excelente. Maria, um beijo, hein? Beijo, amore. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Francisco. Tchau, obrigado, Fernando. Tchau, Marta. Fernando, estou mandando um WhatsApp para você. A internet está indo e voltando. A gente percebeu, você congelou. Tchau, então. Tchau, obrigado. Valeu, Fernando. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Muito obrigado. Muita paz para todos. Fernando. Obrigado, Fernando.